em um dado momento, não entender qual é a vontade do Senhor. Mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas que têm acontecido nessa terra. Deus sabe o que acontece no meio do teu povo, na Israel espiritual de Deus nessa terra. Então, muitas vezes, a gente fica abalado, assustado com muitas coisas, e a gente começa a questionar como aqueles que tinham que conhecer o Senhor questionavam, que eram os judeus. Mudou-se muita coisa, glória a Deus por isso, mas tem que se mudar muito mais ainda. Toda vez que eu venho aqui, subo aqui, eu vejo a misericórdia de Deus. Toda vez que, eu levanto um clamor, uma oração, eu vejo o favor de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo aí o Senhor muitas vezes nos tratando, muitas vezes nos abençoando, muitas vezes tratando as nossas feridas, muitas vezes cuidando de nós. Isso que é mais importante. Isso que é mais importante. Nós temos, uma comunhão com o Senhor, uma comunhão com o reino de Deus, ainda num corpo de carne, ainda num corpo perecível, mas sabendo que existe um Deus que não vai nos dar um corpo eterno, um corpo não perecível. É isso que tem que estar em nós. Esse que tem que estar em todo o povo de Deus, e não as coisas que andam acontecendo no meio do povo de Deus. Nós somos um referencial da palavra de Deus, nós somos um referencial das coisas de Deus. Tudo de Deus está em nós. As pessoas precisam ver isso em nós. Precisam ver a identidade, de repente você pode ser uma pessoa, tranquila, comum, cada apóstolo tinha uma identidade. Era de um jeito, mas todos carregavam a identidade de Cristo, todos proclamaram, tanto quando receberam o Espírito Santo, mudou-se a história da igreja. Aqueles homens mudaram a história, aqueles homens viraram homens, que serviam verdadeiramente o Senhor. E todos que vieram, tanto homens como mulheres, que somavam ao corpo de Cristo, que somavam à igreja de Deus, trazia mudança. Nós precisamos ver isso antes de pedir a Deus as outras coisas. As outras coisas Ele faz acontecer em nossa vida. Nós distribuímos um alvo aqui. O que você colocou naquele alvo? Talvez tenha anos que você repete ali um pedido. Espera, porque o Senhor sabe. Muitas vezes o Senhor vai te provar para ver se é merecedor. O Senhor vai te provar, e o Senhor vai ver se você está cumprindo mesmo, se você ama Ele acima de todas as coisas. Tem muitas pessoas que abandonam o Senhor porque não adquire, porque não consegue, porque não tem a cura, porque não vê isso, não vê aquilo, mas também porque não esperou, porque se tivesse esperado aconteceria. Aí a gente não pode basear a nossa vida pela vida do outro, pelo acontecimento do outro, do nosso, não, é pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É isso que é mais importante. Vamos agradar a todos, e o Senhor sabe. O Senhor vê. Muitas vezes a gente quer fazer inúmeras coisas, e não para que a palavra de Deus seja manifestada, seja glorificada, mas para agradar. E isso que tem destruído a igreja de Deus. Quando Jesus chegou e começou a trazer o evangelho do arrependimento, trazer a palavra do arrependimento, as pessoas ficaram assustadas. Crentes, sacerdotes, homens e mulheres de Deus, famílias de Deus. Que palavra é essa? O que é isso? O pessoal não tinha comunhão com Deus, o pessoal tinha comunhão com outras coisas, menos com Deus. E quando ele trouxe isso e falava do reino de Deus, e falava do reino do Pai, eles assustaram. E não aceitaram. Então, quando você, meu irmão, não é aceito, ou não é bem visto, as coisas não acontecem concernente às coisas de Deus. Porque nós sabemos quando nós erramos e falhamos, e a nossa obrigação é cumprir o que está escrito. Orar, pedir perdão, clamar ao Senhor, fazer as coisas certas, mas concernente às coisas espirituais, deixar Deus agir em nós, deixar Deus fazer em nós, e não nós resolvemos do nosso jeito. Então aqui o salmista agradecia o Senhor, porque concluiu o tempo, concluiu as coisas de Deus. Nós vemos aqui estudando o Salmo 118, e aqui eles eram agradecidos, e aqui são vários acontecimentos que vão chegando, e que nós vamos lendo e vendo o mover de Deus. Para hoje, para nossas vidas hoje. Quando chega aqui no Salmo 118, no versículo 22, diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós.
Então, com o entendimento ali, quando eles terminaram tudo ali, e adornaram, e fizeram junção das pedras, sabe, do muro, e ali fizeram um contorno maravilhoso, aquela pedra de esquina que dava forma ao muro, que dava junção ao muro, sabe, era uma pedra de destaque. E ali as pessoas, sabe, começaram a glorificar o Senhor. E o Espírito de Deus começou a falar, e fala comigo e você hoje, para que as coisas estejam bem ajustadas em sua vida, para que, sabe, as coisas venham acontecer segundo a vontade de Deus, você venha ser usado segundo a vontade de Deus. Você não pode rejeitar essa pedra, você não pode rejeitar, sabe, Cristo na sua vida, o ensinamento de Cristo, a correção de Cristo. Quando a gente está buscando dentro da palavra de Deus, a correção é de Cristo em nós, é a palavra de Deus em nós, é o ensinamento de Deus em nós, é as bênçãos de Deus em nós, é a cura, é o milagre, é a provisão. Quanta coisa o Senhor tem feito, muitas vezes, sabe, nós voltamos nos primórdios, rejeitamos o ensinamento da palavra, rejeitamos o ensinamento de Cristo. O ensinamento do Senhor está acima de todas as coisas, de todos os rituais, de todas as normas de igreja. Eu estou falando de construção, de ter os horários, não é isso. Estou falando de normativa que a igreja coloca, que querem substituir o que está na palavra de Deus. O que está, principalmente para nós, gentios, não os judeus, que não tínhamos direito de nada. Sabe por que nós passamos a ter direitos? Por causa de Cristo. Por causa da palavra de Cristo, por causa do chamado de Cristo, por causa das pessoas que o Senhor usou para dar continuidade e continuar chamando todos à salvação. E muitas vezes nós esquecemos disso. Dessa pedra que se tornou uma pedra viva, uma pedra vista, uma pedra que tem que, sabe, você está alicerçado nela, a sua casa alicerçada nela, a sua vida alicerçada nela. O que ela tem que ser para mim e para você? O que Cristo tem que ser para mim e para você? Acima de todas as coisas. Acima do que você adquire, acima da sua saúde, acima do, sabe, da sua vida, de tudo, de tudo, de tudo. Cristo. Isso que tem que ser maravilhoso em nossa vida. Pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isto para nós. É uma determinação de Deus que em Cristo Jesus se consumisse todas as coisas, e que em Cristo Jesus se refizessem todas as coisas, e que em Cristo Jesus renascesse todas as coisas. Mudasse a história. Saísse do tradicionalismo, saísse dos rituais, saísse do sacrifício, saísse de tantas coisas, para que se fundasse tudo nele. E que você estivesse nele, e crescesse nele, e se fortalecesse nele. Ele é o líder principal. Essa pedra de esquina, ou pedra angular, ou pedra principal, é simplesmente o governante, o líder principal da igreja. O líder principal, Cristo, de todas as coisas. É visto também em algumas traduções como cabeça da igreja. Porque a liderança, tudo ali para comandar todo o corpo, para comandar toda a estrutura, está nele. Não tem como eu e você, qualquer cristão nessa terra, edificar a nossa vida em outra rocha, em outra pedra. Não tem. Muitas pessoas vão se apegando a coisas para edificarem as suas vidas, para alicerçarem as suas vidas. E nós vemos aí a cada dia no mundo natural que nós dependemos desse mundo. Nós estamos lá, mas não somos de lá, nós dependemos do trabalho de lá, nós dependemos de inúmeras coisas. Mas aquilo não pode ser o nosso alicerce. Não pode ser o nosso alicerce. Tudo nosso tem que ser construído, edificado em Cristo. No governante principal, no líder principal. Aqueles que receberam para manter isso vivo, rejeitaram. Os construtores rejeitaram. Aqueles que tiveram o direito, desde o primórdio, de um povo separado, foram contra Deus. Foram contra a palavra de Deus. E muitas das vezes o povo de Deus caminha para isso. Irmãos, a igreja de Deus, é isso que nós vemos aí?
Você, como cristão, cheio do Espírito Santo, entendedor das coisas de Deus, você acha que tudo que está acontecendo está certo? Que tudo que está acontecendo é direcionado pelo Espírito de Deus? Sendo que o próprio Jesus, nos seus ensinamentos, advertiu para a gente observar, para a gente colocar em oração, em vigilância. Porque em nosso meio surgiram os falsos profetas, os falsos mestres, educadores, ensinadores. Então, meus irmãos, muitas vezes nós perdemos porque nós cremos no sistema. Muitas vezes sistema criado pelo homem. Muitas vezes trouxeram o sistema do inferno para dentro da igreja, o sistema do mundo para dentro da igreja. Não funciona. Não funciona. Tem irmão que não tem coragem de proclamar um salmo na vida do outro irmão. De uma verdade. Aqui Deus já está falando comigo, com você, uma verdade, e já está falando onde a sua vida está baseada, onde ela está alicerçada. Se derem contra você e o seu alicerce for na areia, destrói a casa, destrói você, destrói tudo. Mas se o alicerce for nessa rocha, nesse líder verdadeiro, aí você está conduzido por ele. Aí comprou a briga com você? Não, foi com ele. Ele luta por você, ele guerreia por você. Você acha que um livro de casais vai ajudar o seu casamento? Não. A Bíblia vai. A palavra de Deus vai. Você acha que estudos, e foi feito estudo em Harvard, foi feito estudo não sei de onde, nos melhores e conhecedores das coisas? Não. Não. A perseverança de todas as coisas da nossa vida e da garantia do nosso bem-estar nessa terra não está nas coisas dessa terra, não está nas coisas, sabe, que as pessoas iludem e fazem como alicerce. Está na palavra. Na palavra. E a palavra me diz que a pedra principal, que faz a junção, e que dá o adorno, e que não racha, e que não abre, é a principal pedra, é o Senhor, o cabeça da igreja. O que conduz, o que protege, o que guarda. Sabe por que um dia Jerusalém foi destruída, Judá foi cativa, Israel foi toda massacrada? Porque confiaram nos muros, e não na pedra da junção dos muros, e não no Senhor deles, e não no Deus de Israel. Por isso que perderam. E vamos continuar perdendo a cada dia se caminharmos assim, meu irmão. Eu sempre falei com os irmãos aqui, concernente às coisas de Deus, não tem moleza. Não tem que florear, não tem que passar a mão. Não, a Bíblia ensina assim e fala assim. Um versículo não tem dois sentidos. Um versículo, pela multiforme graça do Senhor, tem várias revelações, vários ensinamentos. Mas a palavra é a mesma. Não tem como você pegar um versículo desse aqui e ele ser, sabe, vai ser bom para isso, vai ser bom para aquilo. Não, não. Ele é bom para resolver todos os problemas, ou para trazer a direção dos problemas, ou para trazer, sabe, as coisas do Senhor para dentro do seu coração. Agora, eu não vou pegar esse texto aqui e vou passar por eles. Só eles que tem que merecer, só eles que devem passar por... Não, não. É para todos nós. Aqueles que rejeitam as coisas do Senhor, aqueles que têm que manter firme as coisas de Deus, estão preocupados com outras coisas. Preocupados com outras coisas. A pregação de quinta-feira, mas estão preocupados com outras coisas. E não manter vivo aqui, o que é ensinado. Já não é para muitas pessoas, essas coisas já não é maravilhosa mais. A Bíblia já não é maravilhosa mais. Eu preciso de ter alguma outra coisa para que a igreja fique uma bênção, sabe? Eu preciso aqui de florear esse negócio. Eu preciso de colocar uns badulaques aqui, sabe? Para chamar a atenção dos irmãos. Eu preciso de pintar aqui de outra cor para chamar a atenção dos irmãos. Não, não. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Se isso não serve, se a Bíblia não serve, não tem como você ser cristão de verdade. Maquiar não resolve. Maquiar não resolve.
E as pessoas, os cristãos começam a maquiar a palavra de Deus e ter resposta para tudo e ter, sabe, mentira. Tem coisa aqui que não vai ter resposta nunca. Só quando estivermos com o Senhor. Se Ele quiser nos falar, é encoberto a nós, pertence a Ele. Agora o que é revelado aqui, para eles rejeitaram, não querem, mas que para mim, para você, seja precioso, maravilhoso, importante. Seja importante do que mais de qualquer outra coisa, querido. Todas as coisas são lícitas, você pode fazer, mas nem todas edificam, nem todas convêm. Nem todas. Cabe a você discernir. Muitas pessoas estão deixando a palavra de Deus, o Espírito Santo, crente, continua na igreja, continua adorando, continua fazendo um monte de coisa, mas está deixando a pedra, está deixando esse alicerce, está alicerçando em outras coisas, e as famílias começam a alicerçar em outras coisas, e buscarem outras coisas, e não percebe, irmão, o crente não percebe, porque a maquiagem, a falsidade, ela começa, sabe, sutil. Quando eu escândalo, já foi muita gente para a mão de Satanás, já foi muita gente para a derrota, e o Senhor não quer que isso aconteça na minha vida e na sua. Deus quer que eu e você aproveitemos cada dia, servindo a Ele, buscando nele, esperando nele, confiando nele, aceitando o que Ele tem feito. Muita coisa eu esperei na presença do Senhor, anos, mas chega o dia de Deus fazer, chega o dia de Deus resolver, chega o dia de Deus fazer. Glorifica a Deus. Não por causa do tempo, mas porque chegou. Porque Ele prometeu e chegou. Ele prometeu tirar um povo de cativeiro, mas só depois de 70 anos. E Ele cumpriu. Então não aconteceu, não resolveu. Continua no seu alvo, continua clamando o Senhor, continua esperando no Senhor. Agora não se engane, não se engane. Quando você busca isso, quando você começa a entrar nesse mundo, buscar essas coisas de Deus e sabe entender isso, glorificar o Senhor em primeiro lugar, o inferno é não. Mas se você tem o Senhor e entende as coisas de Deus, Ele levanta para cá. Somos dignos de estar aqui, irmão. Estamos aqui por causa da misericórdia, por causa daquele que nos amou primeiro. Você estava no mundão, vivendo sua vida tranquilíssima, amava a Deus, você sabia quem era Deus? Você está em Cristo Jesus hoje, ainda não sabe direito ainda muita coisa. Muita coisa que começa a aparecer uma interrogação na cabeça, por causa da religião, por causa do, sabe, tanto de novo que a igreja de Deus tem hoje, quem está certo, quem está errado. Se a gente mergulhar dentro de Apocalipse, a gente sabe quem está certo e quem está errado. Aquele que faz a vontade do Pai, esse é um merece, esse que tem, esse que recebe. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? Amar, adorar, respeitar, cada um fazer a sua parte. O que me assusta é, não por eu ser pastor, eu nem queria ser pastor, mas o que me assusta é que o nome muda a história, para bem e para mal, né? Tem gente que ó no pastor, e tem gente que glória a Deus pro pastor. Só que tem que, muitas pessoas vêm conversar comigo e mete o bambu, irmão. Mete o bambu na mulher, mete o bambu no irmão, mete o bambu no pastor, no diácono, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E perde a oração. E você te ajuda? Eu falei assim, mas irmão, está tudo misturado aí. Você quer me ajuda? Você não pode fazer isso mais não, senão você vai para o inferno. Não quer isso, pastor, não, mas você também não. Poxa, eu vim aqui pedir um conselho, eu estou te dando um conselho. Você está indo no caminho da perdição. Vai guerrear aí, meu irmão, vai guerreando e volta para o caminho da salvação. Eu já virei inimigo. Vamos embora, está todo tirado, todo cismado. Tem gente que está comprando bênção. Irmão, se é de graça, se é de graça, as pessoas estão comprando bênção. Está exigindo bênção. Vai receber? Se receber não é de Deus, recebeu de qualquer outro, do chifrudo, de qualquer outro, não foi de Deus. Nós precisamos entender essas coisas para que nós cresçamos.
Isso tem que ser maravilhoso. Deus determinou, o Eterno determinou que Cristo era o cabeça, que Cristo era a pedra de junção de todos os povos, judeus e não judeus. Está vendo a misericórdia e o favor de Deus? Nós, irmãos, não tínhamos direito, passamos a ter direitos por causa de Cristo, mas passamos a ter deveres e cumprir também por causa de Cristo, e muitas vezes não fazemos. Olha que coisa interessante, vamos lá em Efésios, bem lá no Novo Testamento, lá na frente, Efésios capítulo 2, carta aos Efésios, nas cartas de Paulo, amém? Capítulo 2, a partir do versículo 11. Aqui fala da nova humanidade em Cristo, ou seja, dos seguidores, das pessoas que renderam-se verdadeiramente ao Senhor, que se prostraram diante do Senhor, que aceitaram a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, e não das coisas que estão acontecendo. Se nós nos prendemos às coisas que estão acontecendo, nós não andamos em novidade de vida. Tem pessoas que vêm para o Senhor e é ensinado a fechar a cara, a perder a alegria, porque é uma doutrina da igreja, ser severo, ser rígido. Queridos, nós conhecemos a palavra de Deus, somos nova criatura, Deus começa a nos ensinar, Deus começa a nos moldar, Deus começa a trabalhar em nós, Deus começa a mudar a história. E muitas vezes as pessoas invertem isso, querem ser simplesmente naturais, simplesmente crentes exteriores, e não interior. A mudança se vê primeiro pelo Espírito, depois se manifesta no corpo. Mas muitas pessoas não libertou ainda de muita coisa, não mudou muita coisa, e querem ser cristãos, e querem ser doutrinadores, e querem ser pregadores, e querem ser, enfim, fazer inúmeras coisas sem entender completamente o que Deus quer. E depois arrepende, porque vêm os problemas, vêm as batalhas, vêm as guerras. Primeira coisa que nós, gentios, não judeus, precisamos entender, que existe para nós um regulamento, existe para nós uma forma de seguir, existe para nós as doutrinas que devemos seguir biblicamente, e não doutrina e tradições que a igreja está inventando, coisas bíblicas. Primeira coisa que nós temos que lembrar, que a gente não era nada, nós éramos menosprezados, nós éramos deixados à margem, nós éramos desconhecidos. A irritação que quando você começa a ser conhecido no mundo de Deus, no reino de Deus, muita gente fica com raiva, muita gente entristece, muita gente inveja, muita gente fala tanta coisa que não agrada o coração de Deus, e tem problemas por causa disso. Imagina, quando Paulo chegou e disse para todos os discípulos, virados depois apóstolos, para todas as pessoas, que ele não era perseguidor da igreja. Eles não acreditaram nele, e está infiltrando o nosso meio, para saber como é que nós fazemos. Falei, não, gente, eu vim aqui testemunhar o que Deus tem feito através da minha vida, eu vim aqui mostrar para vocês que eu quero servir o Senhor tanto quanto vocês. O Senhor me escolheu para isso, o Senhor me escolheu para ir para os gentios, para ir para as nações, enfim. Pedro foi o primeiro a dar um passo para trás. Só passou a acreditar quando viu os feitos de Deus, que eram os mesmos feitos de Deus na vida de Paulo. Receberam o Espírito Santo pela oração de Paulo, através da imposição de mãos, ou o que for, do clamor levantado, e aí sim começaram a compreender. Então, muitas das vezes, querido, as pessoas não deixam o ministério do outro crescer. Porque não, eu tenho 60 anos de crente, 30 anos de crente, mas não converteu ainda. Se tivesse convertido, deixa o outro crescer. Dá oportunidade verdadeira para o outro crescer. E não por segundo crescimento. E não por obrigação. Você é obrigado a fazer. Você tem que fazer. Não, irmão, a Bíblia diz assim e fala assim. Olha o que o texto diz para nós entendermos isso. Efésios capítulo 2, versículo 11.
Portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentios por natureza, ou seja, não conhecia Deus, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Sabe, uma tradição que se cumpre até hoje no meio deles, e que eles contestavam Paulo e queriam exigir isso no meio do povo de Deus. Sendo que isso não é exigência do povo de Deus, dos gentios, povo de Deus. Nós não somos agregados mais, queridos, por causa da misericórdia do sacerdote, do sumo sacerdote, por causa da lei. Não, nós estamos como filhos como eles, nós participamos das mesmas coisas. Não estou aqui criticando eles, que eu conheço muitos, amo. Tem divergência, nós continuamos irmãos em Cristo, porque eu provo para eles. Porque a palavra convence, porque a palavra é quem mostra. Então aquele que não tinha uma circuncisão, não era bem visto, não. Não era da família de Deus, não. Imagina hoje, no século que nós vivemos hoje, se isso impera, que tragédia que ia ser. Isso é uma tragédia. Íamos ficar debaixo da lei do pecado, porque o ser humano pegou a lei de Deus, que é santa, justa, e fez ela enfermar, fez ela virar pecado. Aquilo que a lei exigia que não fizesse, as pessoas passaram a fazer. Passaram a fazer. Começaram os seus corações a endurecer e passaram a fazer. Por isso que o Senhor mandou Cristo, por isso que houve essa mudança. Não, meu irmão, você não era lembrado, conhecido por ninguém. Seus amigos eram tudo falso. Familiares tudo falso, era uma briga, confusão. Você era gentil, você era distante de Deus. Você não entendia nada das coisas de Deus. Ah, não, esse negócio aí é só para esse povo aí, protestante, só para esse povo aí. Era assim, você era menosprezado. Olha para você ver o versículo 12. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós éramos assim. Hoje nós temos a esperança, hoje nós temos Deus em nós. Então por que não proclamamos, por que não fazemos segundo a vontade? Segundo a vontade da palavra, segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Espírito, segundo a vontade de Cristo. Hoje nós podemos bater no peito e falar também que somos da comunidade de Israel, não somos escravos deles, nós somos da mesma comunidade, participantes das mesmas bênçãos, participando das mesmas coisas. E muitas vezes nós ainda continuamos, sabe, pobrezinhos, ceguinhos, aleijadinhos, mortinhos. Porque não acreditamos que Deus pode nos fazer enxergar, que a palavra de Deus pode nos fazer voltar a ouvir, voltar a ficar são. Muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes as pessoas vêm na igreja não com compromisso com Cristo, mas com compromisso com uma campanha, com compromisso com, sei lá, os nomes que eles dão aí agora. Eu tenho que ir lá e tudo, porque eu tenho que fazer esses 7 dias para ser curado. E os que foram curados antes de 7 dias? Não foi curado, não? É isso que eu queria entender. Pega um texto bíblico, nós vamos fazer o elo da corrente e tem que ser 7 dias. Se você faltar um elo da corrente, falta, você pode não receber a bênção. Onde que está escrito isso? Fé. Porque ela é por conhecer as coisas de Deus, é por amar ao Senhor, é por estar buscando o Senhor, ainda que fraco, falho, cheio de defeito, mas próspero. Davi não fez isso? Grandes homens não fizeram isso? Bíblicos? Patriarcas não fizeram isso? Profetas? Por que eles eram usados segundo o Senhor? Tudo que eles falavam acontecia. Até as coisas que não eram boas aos ouvidos de muitos. Porque eles serviam de verdade. Só isso. Porque eles buscavam de verdade. Só isso. Se nós buscarmos de verdade, contando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando no Senhor, cada dia nós seremos modificados e usados. Sabe quando tem momentos que a gente fica triste, que, sabe, a gente tem uma falha, a gente, sabe, começa a rejeitar algumas coisas de Deus,
assim, sabe, começa a afogar a nossa alma, começa a sufocar o nosso espírito. E se nós rapidamente não voltarmos para o Senhor e confessarmos ao Senhor, para que Ele remova aquilo, para que Ele continue o trabalho que Ele iniciou em nossas vidas, nós perecemos. É o que está acontecendo com muitos, estão perecendo. Nós não somos estranhos às promessas dele. Nós precisamos entender essas coisas aqui. Ó. Nós não somos estranhos mais à promessa, porque em Cristo Jesus nós fomos colocados na mesma promessa, nas mesmas bênçãos. Nós não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo. Hoje nós temos o Senhor, temos uma esperança. Temos um Deus que provém, um Deus que protege, um Deus que ensina, um Deus que exorta, um Deus que, sabe, está continuamente nos ouvindo. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus pelo que tem feito. Se hoje temos o que temos, é por causa desse amor do Senhor. É por causa desse favor do Senhor. Olha o versículo 13. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Se hoje nós podemos orar, podemos clamar, buscar, é por causa do sangue do Senhor. É porque Ele derramou por nós. É porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele se entregou por nós. Não deixe esse sacrifício ser em vão, meu irmão. Meu irmão, não deixe esse sacrifício, sabe, passar. Não, que a cada ano, que a cada dia, que a cada momento você engrandeça o nome do Senhor e cresça com esse Senhor e seja bênção. Uma das coisas que Satanás quer implantar no meio do povo de Deus, existe até campanha para isso. Se você estiver sem paz, tem campanha para você ficar em paz. É tirar a nossa paz. Não a paz que o mundo nos dá. Uma falsa segurança, um falso emprego, um falso momento, enfim. Não é essa paz, não. Eu conheci homens poderosos e ricos que suicidaram porque perderam a paz, porque perderam aquilo que tinham. Então eles não estavam alicerçados na rocha, eles não estavam alicerçados nessa pedra, eles não eram comandados pelo cabeça da igreja, pelo líder verdadeiro. Por isso que perderam. Deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor conduzir a sua casa, deixa o Senhor conduzir a sua vida. E muitas vezes nessa condução ele vai falar assim, ó, não, aceita o nome de Deus. O sim de Deus é bom. Eis que eu vou abrir a janela do céu, vou derramar uma bênção. Isso é bom demais. Agora Deus fala assim, não, eu vou abrir a janela do céu, derramar uma bênção, mas você tem que fazer isso para mim. Na frente. Um dia eu te entrego a sua bênção. Não, porque isso eu estou te servindo, por que minha bênção não chegou? Então o que começa? Não é o certo. O certo é o Senhor. Eu espero no Senhor. Eu aguardo no Senhor. Sei que o Senhor não vai me deixar sem resposta. Porque hoje eu sou povo seu. Hoje eu faço parte da aliança, da promessa. Hoje eu não vivo sem rumo. Hoje eu não vivo nesse mundo sem o Senhor. Se eu estou nesse mundo é por causa do Senhor e eu tenho que pregar a sua vontade, eu tenho que querer. Porque eu me aproximei do Senhor por causa do seu Filho, por causa do sangue inocente do seu Filho. E ele procura, o inferno procura roubar a sua paz. É o que nós vamos ler logo aqui. Não deixe o inimigo roubar a sua paz e você se rebelar contra Cristo e a palavra. Então, porque aqui, ó, versículo 14. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação, e em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um povo, um novo ser humano, realizando assim a paz. Sabe no templo? Sabe aqueles que tinham direito e os outros que eram agregados, mas não tinham todos os direitos? Seriam como os empregados, como os escravos. Dentro do templo tinha uma separação. Tinha um tapume, não era bem um muro não, mas tinha, sabe, uma coisa,
uma parede que separava. Os judeus eram os primeiros, ocupavam os primeiros lugares, os melhores lugares, e tinha essa separação e era o resto. Os aleijados, os sábios. Aí ficava ali o resto, os gentios. Então eles se achavam. Cristo veio e derrubou isso. Isso não trazia paz. Isso não trazia paz. Não tem diferença entre eu e você não. Porque eu estou aqui, não tem diferença nenhuma não. Você pode estar aqui um dia, você pode estar aqui regendo, você pode estar aqui louvando, você pode estar aqui testemunhando, você pode estar aqui pregando. Não tem diferença nenhuma não. Não tem separação, não tem, até aqui você pode vir, para cá você não pode vir. Não, não. Lá tinha. E a palavra de Deus e Cristo veio e quebrou isso. Anulou, derrubou esse muro de separação de orgulho, de soberba, de prepotência, de herança. Ele quebrou isso tudo. E nele fez um só corpo. Um só povo. Um só povo. Não os que ocupam os melhores cadeiras, os melhores lugares, que têm os melhores privilégios. Não, não. É aquele que serve de verdade, que honra o Senhor de verdade, é que tem a recompensa, tem um galardão. Vai ser assustador os galardões, a diferença quando Deus entregar. E muitas vezes, sabe, a igreja briga, a igreja questiona, a igreja, sabe, exige. Os líderes querem ser mais, sabe, estar acima do cabeça do líder verdadeiro, não buscam orientação em Cristo e fazem do seu jeito. Por isso que a igreja está perdendo. Ninguém confia mais, confia desconfiando. Ninguém acredita nos profetas, porque acha que todos são falsos. Tudo que o Senhor falou aqui em 10 anos aconteceu. A glória de Deus, a glória do Senhor, tudo aconteceu. Direcionado por Ele. Tudo. Até os não. Tudo. Então, se você buscar a palavra de Deus, você entender isso, você entende que esses 10 anos você ganhou, você cresceu, você melhorou. E que pode mudar a história muito mais ainda, mas depende de cada um de nós. Você recebe essa palavra aqui. O inferno vai tentar te tirar essa palavra. Vai tentar tirar essa paz que a palavra está te dando. Essa confiança, sabe? Esse alicerce para a sua vida. Começa você, de novo, outras pessoas levantarem o muro da separação. Já reparou? Quando você tinha a sua galera, a sua turminha, todo mundo falava o mesmo idioma, bacana. Você começou a falar o idioma de Cristo, o idioma do céu, eles fazem a separação. Eles levantam o muro e te jogam você para o escanteio. Na grande maioria é assim, porque em alguns casos é o crente que levanta e separa. Se for ordenança de Deus, amém. Se não for ordenança de Deus, misericórdia. Então o crente tem que ser sábio, ser cheio do Espírito, cheio das coisas de Deus para interpretar. Como Deus falou, como Deus não falou, como for ordenança de Deus. Uma ordenança de Deus que a gente tem na palavra de Deus, que eu pego como referência sempre para vocês. Abraão, sai bem do seu parentela. Deus falar isso com muitos do século XXI hoje. Que isso, Deus? Divisão para a família. Mas a família é os primeiros que levam para o inferno. Os primeiros que te matam, os primeiros que levam para a separação. Os primeiros. Tem pessoas que entram, convertem. Escuta o que eu estou te falando. Tem pessoas que entram, convertem, são batizadas, mas nunca amaram o Senhor de verdade. Infiltram nas igrejas, passam por tudo que nós passamos. Mas não são, queridos, porque não aceitam. E começam, sabe, a lançar as ervas daninhas, a lançar a podridão no meio do povo de Deus. Começa a contaminar o povo de Deus. Eu conheci uma sogra, um pastor, e também irmão, de pastor, de pessoas da igreja, que dentro da igreja falava mal do irmão, falava mal, sabe, da vida da pessoa. Ele faz isso aí tudo, mas ele é difícil, complicado. Não é isso tudo não. Teve pessoas que foram abençoadas por esse pastor, receberam milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e foram os primeiros a levantar contra.
Você pensou se era igual no tempo lá de Eliseu, Geazi e Naamã? Todos que levassem contra, voltassem tudo contra eles de novo? Vai ser uma tristeza no meio do povo de Deus, né? Mas tem pessoas assim, que passou pela mesma água, que confessou o mesmo Senhor, mas que é contrário. Que é contrário ao que Deus diz, contrário ao que a palavra diz. Continua com esse mundo de separação. Continua. Continua com esse mundo de divisão, de contenda, de inimizade. Amém? Jesus é a coisa contrária. Ele vem aqui e traz a paz verdadeira e desfaz toda a inimizade. Ou seja, ele anulou aqui a lei, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para si mesmo criar um novo ser humano, realizando assim a paz onde nós paramos. Um novo ser humano, diferente, que conhece o Senhor, que conhece Deus, que conhece o reino de Deus, que conhece as coisas de Deus, que conhece quando acerta, que conhece quando falha, que conhece quando faz para o Senhor, que conhece quando não faz para o Senhor, de colocar tudo isso diante de Deus e clamar misericórdia e pedir o favor de Deus e a mão de Deus. É isso que nós precisamos de ser. É isso que nós precisamos de entender. Muitas vezes se usa a lei, se usa os mandamentos, não para o crescimento da igreja, mas para cobrança, para aperto. Todos nós sabemos o que temos que fazer, sem perguntar para quê e por quê, cumprindo a palavra de Deus. Cumprindo, tem que haver cumprimento da palavra de Deus. Deus chamou as pessoas para todas as coisas. Aí Deus chama você para ser levita. Aí você quer ser levita, você quer ser pastor, você quer ser missionário, você quer ser não sei o quê, você quer ser político. Põe um camarada para ser pastor, ele quer ser líder, ele quer ser político, ele quer ser não sei o quê, conferencista, congressista, quer ser tudo. Deus chamou cada um para isso. Deus pode eleger qualquer um de vocês para representar e cumprir. Porque você tem esse dom, esse talento dado por Deus. E não porque é pastor. É igual militar, eu quero ser deputado para lutar pela causa do militar. Não tem a panelinha, né? Vamos eleger o fulano de tal para ele brigar para nós lá. Será que ele está brigando mesmo? Será que esse crente que está lá está brigando mesmo, está orando mesmo, está buscando, intercedendo mesmo? Tem uma cobrança, irmão. Tem um juízo, tem que se explicar diante de Deus. E as pessoas acham que está tudo normal. Foi chamado? Vou cumprir. Tem muitos que estão lá, são bênçãos e não são cristãos. Porque tem aquele dom, tem aquele talento. Estão lá querendo que o país todo fique bom. E não as minorias. Bom, esse aqui, eu vou lutar só para os garis. Não, eu vou lutar só para os cobradores de ônibus. Não, eu vou lutar só para fulano, só para ciclano. Não. Eu estou aqui para cumprir. Para fazer a Constituição ser cumprida. Vou lutar para a Constituição ser cumprida. A Constituição é para uma meia dúzia? Não. A Constituição é a carta magna que rege o nosso país. A Constituição brasileira é para todos os brasileiros, indiferente de classes. Mas não, eu entro lá, não, agora a nossa igreja é beleza. Nós temos um vereador lá, nós temos um deputado lá. Isso mexe meus olhos, não, irmão. Vários me pediu ajuda. Sua igreja já tem algum candidato? Já tem algum candidato? Não. Nós temos um candidato muito bom, estudado, ele é advogado, ele é isso, ele é aquilo, cheio de Espírito de Deus. Eu falo, irmão, leva a mão, eu já vou te cortar, ele não é cheio de Espírito de Deus, não. Ele não é cheio de Espírito de Deus, não. Ele está querendo ganhar a volta aí, faz de tudo, vocês batem palma e ele diz que está cheio de Espírito de Deus. O que isso? Não é um homem de Deus, não é não. Que o homem de Deus compra o que Deus manda. Que Deus manda. Não o que o homem quer. Não o que o homem quer, querido. Você é bênção onde você estiver quando você é aquele que está no alicerce, está liderado pelo verdadeiro líder, por Cristo, que não tem separação,
que traz a verdade. Eu escutei uma vez 2 pastores discutindo, isso num chá, num café de pastores. Eu não vou nesse lugar, irmão, não me convida, pelo amor de Deus, porque não vai ser bom. Não vai ser bom. Eram os 2 pastores. Eram igrejas próximas. Aí eu disse a um pastor, ficou até sem graça. E viu que eu vi, não tinha jeito, eu estava escutando. Você está roubando minhas ovelhas? Quem é as ovelhas de Cristo? O pastor não, gente. Roubando minhas ovelhas. Aí eu, quem está roubando a ovelha de quem aí? Quem está invadindo? Então vocês são lobos. Não, que isso? Não sei o quê. Você é quem? Eu não sou nada. Eu estou aqui de sábado. Fui mandado por Deus aqui para... Tudo que vocês vão falar aqui não vai acontecer. Irmão, não mexe comigo não. Sou melhor? Não. Quando Deus chegou lá, Deus falou comigo assim, escuta e eu vou te usar. Falou, Deus, eu estou indo embora. Não tinha como eu sair. Não teve como eu sair não, que eu ia embora mesmo. Quando eu vim por onde que começou a reunião, eu falei, todo mundo aqui já perdeu. Você acha que a igreja de Deus está crescendo? Com qualidade? Não estou vendo isso não. Porque com qualidade tem que haver uma entrega. Tem que haver, sabe, um entendimento. Tem que anular muitas coisas para ser um novo ser humano. Um ser humano segundo a vontade de Deus, segundo o crescimento de Deus, na paz do Senhor, na paz de Cristo. E não da religiosidade que anda por aí. É isso que tem que ter entendimento. Amém, igreja? E aqui no versículo 16 ele continua. Além da paz, ele diz assim, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Ou seja, aquilo que não podia reconciliar, Jesus Cristo fez isso tudo ali na cruz. Ele reconciliou todas as coisas nele, por ele e para ele. Ele provou ali que todos têm que estar nele, dependentes dele. Todos. Aí vem um querendo que você aprenda isso e esqueça de Cristo. Aprenda aquilo e esqueça de Cristo. Faça isso e esqueça de Cristo. Sabe quando eu escuto as notícias, as propagandas apeladoras da igreja? Qual foi a palavra apeladora de Cristo para a igreja? Para que todos viessem para o reino? Nenhuma. 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 Aí eu vejo, sabe, a defraudação, eu vejo a soberba, a arrogância das propagandas, parecendo que aquilo é tudo para a sua vida. Aquilo é tudo. Que aquela igreja está fazendo tudo segundo a vontade de Deus. Tem igreja que depende só da prosperidade. Você imagina se Deus tirar a prosperidade dessa igreja? Acabou a igreja. Porque ela não está pregando outra coisa. Tem igreja que depende só do milagre. Tem que acontecer milagre em todos os cultos. Tem que, sabe, acontecer sinais, prodígios, maravilhas em todos os cultos. Só vive disso. E se Deus não der cura mais naquela igreja? Não fazer sinais, prodígios e maravilhas mais? Tem igreja que já está caindo porque dependia de manifestação do demônio, era culto de libertação. Então os demônios não querem manifestar mais, que está o crente aceita a morada do caboclo lá nele. Como é que faz? O pastor quase estoura a rede no pescoço, chamando o bicho lá. E tem crente que não pode falar da igreja. Não estou falando da igreja, não estou falando que estou fazendo contra Deus, contra a palavra de Deus. Para que nós somos chamados em primeiro lugar? Para pregar o reino de Deus, para pregar a salvação em Cristo. Isso que tem que estar na boca do crente. Brigar, lutar e guerrear no mundo espiritual, para que pessoas saiam dessa caixa de oração aqui, ó, e recebam o milagre, a cura, mas que primeiramente se convertam. Aceitem Jesus como Senhor e Salvador.
Muitos recebem um milagre por causa da intercessão e da fé. Recebem um milagre para que haja mudança, para que haja conversão, para que ame Cristo, para que se alicerce a sua vida, seja um novo ser humano em Cristo. Recebe um milagre, nunca mais volta na igreja. Recebe o favor de Deus, nunca mais agradece a Deus. Só volta lá de novo quando precisa de outro milagre. Não, eu fui curado no braço direito, agora é o esquerdo, pastor. Tem que orar porque o esquerdo está danado. É assim que funciona? Estamos servindo de verdade? Estamos em paz de verdade? Reconciliou todas as coisas num só corpo? Ou ainda continuam as divisões das congregações, das igrejas? Tem igreja que você dá paz para o irmão de outra igreja, ele nem responde, não, porque você não é da igreja dele. Não. A igreja dele não dá paz, não. A igreja dele chama de amigo. Tem um amigo de Jesus que o traiu. Jesus falou assim: amigo, o que você veio fazer? Vai cumprir o que você veio fazer, amigo? Estou criticando ninguém, não, estou mostrando a realidade da palavra de Deus. Se eu tenho a paz, a verdadeira paz, um novo ser humano, um novo homem, eu passo a paz. Até sem perceber, você passa. Entra naquela casa, abençoa aquela casa. Se aquela casa for de paz, tiver alguém de paz, a paz vai permanecer. Se você tem fé suficiente, você leva ali a paz do Senhor, a paz de Cristo ali, e muda essa história daquele lugar. Era assim, quando Pedro entendeu, cheio do Espírito Santo, ele começou a trazer isso no coração das pessoas, e convertia 3.000 almas, 5.000 almas, 10.000 almas. Agora, se você não tem paz, se você não entende isso, não passa isso, sabe, não fala das coisas do Senhor, para depois das outras coisas. Eu já cheguei em hospitais, querido, porque eu já fui capelão há muitos anos, eu cheguei em hospitais e você falar de Jesus para as pessoas, eu falo assim: esse Senhor vai te salvar de todas as coisas, vai te curar, vai te dar um alento. Aí as pessoas viraram para mim e falavam assim: se ele me curar, eu posso talvez até aceitar. Se ele fizer isso na minha vida, que o médico falou que não tem mais jeito, mas se ele fizer isso na minha vida, aí eu vou lá agradecer. Sabe quem que é duro, irmão? Você escutar Deus falar, o Espírito de Deus falar, Deus manda esse ouvido assim, ó, sai e vai para outra enfermaria, que não tem mais vínculo nenhum com esse aqui. Fomos em outros lugares que aconteceu, porque reconheceram, porque viram, porque entenderam, porque amaram aqueles que amaram o Senhor, quiseram as coisas de Deus. E o Senhor ali proclamou tudo do milagre. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós somos chamados para isso. As outras coisas vai crescendo. Sabe os dons que nós temos? Quando nós levamos o Evangelho, esse dom cresce mais ainda em nós. E as operações de maravilhas, que, sabe, pela fé, pelo buscar da palavra, vem acontecer. Pelos textos, vem acontecer. Olha o que Jesus fala aqui no versículo 17. E vindo ele, proclamou, versículo 17. Nós estamos em Efésios, capítulo 2, versículo 17. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavas longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Olha que coisa interessante. Ele proclamou para todos. Tinha gente que conhecia o Senhor só de ouvir falar. Hoje os olhos dele contemplam a glória de Deus, contemplam as coisas de Deus, são usados por Deus. Aqueles que estavam perto, arraigados e crescidos só na lei, só nas tradições, sabe, só naquilo ali, aquilo ali que era salvação e não Cristo, viram isso em Cristo, muitos, mas é muitos. Você lê ali Atos dos Apóstolos, você vai ver inúmeros judeus, inúmeros religiosos, inúmeras pessoas que se prostraram diante do Senhor. Não perderam seus cargos, porque serviram ao Senhor. Foram homens usados poderosamente para não deixar os irmãos
chegarem, sabe, ao extremo de serem sucumbidos ali. Teve um momento que chegou, porque era previsto na palavra de Deus, porque lutaram, se sentiam felizes assim. Eram as leis duríssimas que tinha de Roma, dos impérios, mas perderam a salvação? Perderam seus galardões? Não. Então, meus irmãos, primeira coisa, entenda, tem a paz dentro de você, tem o reino de Deus dentro de você. Entenda que o Senhor te chamou, mesmo sendo gentil, te fez um novo homem, uma nova mulher, para proclamar as coisas de Deus, para proclamar o favor de Deus, para proclamar o reino de Deus, para proclamar Cristo, o verdadeiro governo, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro líder. Nós não somos mais estrangeiros, nem imigrantes, nem dependentes de coisa alguma. Não, nós somos concidadãos dos céus, com os mesmos privilégios e direitos. Olha para você ver aqui o versículo 18. Pois, por meio dele, tanto nós como vós, judeus e não-judeus, temos pleno acesso ao Pai por meio de um só Espírito. O Espírito Santo foi pregado lá em Pentecostes. Versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também nós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. É um edifício só, um crescimento só. Não tem outro edifício, não tem outro alicerce, não tem outra forma, não tem outro ritual, não tem outra mania, não tem outro preceito de homens. Tem um alicerce só para você edificar todas as coisas nele. Seus projetos, seus sonhos. Se for da vontade do Senhor, se for para edificar, se não te separar você do Senhor, Ele vai te dar. Ele vai te conceder. O Senhor não dá aquilo que vai trazer problema. Quando Ele permitiu aquilo que estava no coração dos homens, por causa da dureza do coração dos homens, ao inferno que virou. Se nós não conhecêssemos o texto, tudo bem. Se nós não tivéssemos o Espírito que nos corrige no texto, tudo bem. Tudo bem. Mas quando Jesus era questionado por causa da lei, por causa do mandamento, por causa da dureza do coração do homem, Jesus falava o que com ele? Não, mas no princípio não foi assim não. Deus não fez nada assim no princípio, ao contrário, Deus vinha conversar com Adão e Eva numa boa. Então foram criando, Deus entregou as leis, e os homens criaram outras leis junto. E o negócio cresceu e virou uma confusão. E os seres humanos hoje usam isso. Nós em Cristo Jesus, nova criatura. Sabe, pessoas diferentes hoje. Por que vamos ficar presos em certas coisas? Não, mas tem um parâmetro lá, fica igual advogado. Não deixa Jesus advogar, não. Quer ser advogado da própria causa. Não, há um versículo lá que me dá essa razão. Tem um versículo lá que me apoia para fazer isso. Ah, tem aquele capítulo lá que me alicerça para fazer isso. Não, que nos alicerça é de Gênesis Apocalipse. Se nós estamos em Cristo, sabe a lei? Ela não é pesada para nós. Sabe aquilo que o Senhor fala, não faça isso que não é bom para você? Não é pesado. Não é pesado. E muitas vezes o pessoal esquece disso. Não, isso não tem nada a ver, não. Isso foi lá naquele tempo. Não, se você está em Cristo, você consegue todas as coisas. Jesus pregou o antigo e o novo nele. Ele uniu os dois, fez um só. Um só povo. Um só povo, uma só propriedade exclusiva de Deus. Só uma nação eleita, só uma raça, só um povo. Propriedade exclusiva de Deus. Que você tenha isso no seu coração, amém? Que você entenda isso. Que sabe, em todos os momentos você lembre dessas coisas. Que você é participante das coisas de Deus. Que você não edifica a sua vida se não for dele. Então, sabe, apresenta o Senhor os seus alvos, os seus projetos.
a sua vida. Apresenta para Deus. Deus sabe o que vai fazer. Ele vai te responder, Ele vai te mostrar. A gente não precisa fazer algo mais. O problema do crente é esse: eu preciso fazer algo mais para chamar a atenção de Deus. Tem livros sobre isso, tem enciclopédias sobre isso, irmão. Você chamar a atenção de Deus. A Bíblia diz que o Senhor vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. A plenitude do Senhor está em toda a terra. Toda a terra. Pega o texto de Jó, que Jó chamou a atenção de Deus. Deus que permitiu o inimigo atacar Jó para ver a fé de Jó. Não é difícil demais entender as coisas. Ele chamou a atenção de Deus. Sabe, uma simples oração, um simples mover, uma simples reunião, ele já está. Está vendo como é que a gente descobre coisas que tem na palavra de Deus? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente, disse Jesus. Sou uma multidão? Não. Ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres, crianças e os idosos. Todos estavam ali porque amavam o Senhor? Não. Porque Ele deu pão, porque Ele deu alimento. Porque Ele sabia que se ficasse com Jesus, eles tinham tudo aquilo. Tem muito crente hoje que é assim. Está com Jesus porque está bem. Está com Jesus porque não falta o pão. Está com Jesus porque está, sabe, tendo as coisas. Está com Jesus. Se tirar, então nós anulamos a palavra de Deus com simples coisas. É isso que o Senhor quer nos alertar, quer nos mostrar. Que nós mantemos uma comunhão verdadeira com Ele. Amém? Uma comunhão que não tem mentiras. Entre você e Deus não pode haver mentira. Sabe, o Senhor entra aqui. Rasga o seu coração para Deus. Para Deus. Para Deus. Não, vou pedir a conselheira da igreja. Vou pedir o conselheiro da igreja. Está precisando mais de Deus do que o outro. Precisando mais de Deus do que o outro. Ah, mas tem um conselho humano para dar. Oi, irmão, eu estou com um problema com meu marido. Mas eu fiz. Ferro e fogo, você vai ver. Eu vai ficar igual um cachorrinho com você. Ou então vai te matar, ou então vai te largar. Isso ela não conta. Isso não conta. Você tem que separar da casa, irmão. Não é para cantar de galo, não, para cantar, você que manda. Deus chamou para andar juntos. Para andar juntos. No mesmo espírito, na mesma vontade, juntos. Quando tem o Espírito de Deus, vê que falhou. Sabe o que aconteceu com ela? Ela não viu a falha dela. Adão não viu a falha dele. Não admitiu isso diante de Deus, não. Deus detonou a família toda. Expulsou do paraíso. Tem negócio, queridos, que tem que ser direcionado pela palavra de Deus. Direcionado pela palavra de Deus. Tem assuntos que são corriqueiros. São do nosso dia a dia. Coisas normais. Normais. Humanas. Mas nós esquecemos que nós somos humanos e espirituais. Que habita o Espírito em nós. Concernente às coisas do Espírito, tem que ser tratado pelo Espírito, tem que ser concernente às coisas do Espírito, tem que ser falado coisas espirituais que se servem espiritualmente. Espiritualmente. Tem coisas da nossa vida, em tudo, que é ataque do inferno, é espiritual, é guerra espiritual, nós queremos tratar como coisa natural. É guerra espiritual. E se não guerrear espiritualmente, não tem crescimento. Por que há coisas que acontecem no meio do povo de Deus que não tem solução mais? Que já virou comum. Já virou comum, irmão. Já virou comum. Ninguém respeita mais a palavra de Deus, já virou comum. Ah, não, isso é para que depois pode fazer. Ah, hoje pode, não tem nada a ver, não. Não. É uma frase engraçada, né? A gente ama o pecador, mas a gente não pode amar o pecado do pecador.
A gente ama o pecador. Você não pode amar o pecado, não. Você ama o pecador, mas você fala com ele. Isso eu não concordo, não, porque a Bíblia diz que é pecado. Eu te amo. Oro para a sua conversão, oro para que você cresça, para que você mude. Mas eu não vou orar para que isso aí que você quer seja bênção, não. Não vai ser. Vai ser maldição para a sua vida. Direcionado pela palavra de Deus. Aquilo que é trazido a você, e você vê no Espírito de Deus, que você tem que tratar pelo Espírito de Deus. Jesus expulsou, libertou várias pessoas que pareciam uma doença física. E era um demônio que estava dentro da pessoa, que fazia ele rosnar, que fazia ele babar, que fazia ele dar contra o muro, contra a parede, fazia ele bater nos outros. Era um espírito maligno. Jesus via, discernia. O crente tem o Espírito Santo dele e não discerne essas coisas. E não discerne. E a gente discerne. Quantas pessoas nos ajudamos e voltou para o mesmo lugar? Nós já discernimos, não quer mudança. Então não tem mais volta, meu amigo. Segue o seu caminho. Você não quer mudança. Você não quer repreensão do Senhor. Então você está fora. Falamos alguma coisa errada? Não. Então a comunhão, querido, não é só reunirmos, não. A comunhão é sabermos que nós reunimos e que o Senhor é o primordial, que está presente participando conosco. Eu quero que você ceie hoje, você esteja comigo na ceia hoje, não só por causa do pão e do suco do mundo. Não, graças a Deus, ceia. Não. Porque você está em comunhão com o Senhor, em comunhão com a palavra do Senhor, em comunhão com as coisas de Deus, em comunhão com o Senhor, é só isso. Você é aquele que prostra, que confessa, que ama. Você é aquele que sabe que tem defeito, que não é digno. As coisas acontecem por causa do amor do Senhor. Só isso. Não precisa inventar e fazer grandes coisas. Amém? Aquele ritualismo para acontecer. Não. Então não deixe o diabo roubar a sua paz, roubar as suas coisas. Se você orou e colocou na presença de Deus na sua vida, por que não estar na presença de Deus? Por que não ter comunhão com as coisas de Deus? Você está entendendo o que o Espírito está te dizendo? Muita gente está perdendo bênção, sabe por quê? Porque não tem comunhão. Porque não se prepara, não tem comunhão com as coisas de Deus. Aí se perde. Feche seus olhos. Deus de água, por favor. Senhor, tu és maravilhoso, Deus. Nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor. Agradecido.